Oi, gente, tudo bem? Bom, as aulas dessa semana a gente vai falar sobre o mercantilismo, tá? O mercantilismo, para a gente começar a entender, a gente pode definir como sendo a face econômica dos estados modernos que a gente estudou, né? Lembra que a gente estudou as formações dos estados modernos, Portugal, Espanha, Inglaterra e França principalmente. Bom, o mercantilismo então vai ser essa face econômica dessa política dos estados modernos. É melhor estados modernos do que estados absolutistas, porque há estados que não são absolutistas que também praticam o mercantilismo. Tá? Então, as principais características do mercantilismo são o metalismo, que a gente já vai falar dele, o colonialismo, o monopólio, a balança comercial favorável, o protecionismo e o intervencionismo. Tá? Então, como eu já falei, o mercantilismo vai ser a política econômica dos estados modernos. Então, vamos iniciar pelo metalismo. Por que metalismo, gente? O metalismo parte do princípio de que esses estados, como Portugal, eu vou me centrar um pouco em Portugal, pelo fato, obviamente, da gente, do Brasil, ter sido colônia de Portugal durante bom tempo aí, né, gente? Então, eu vou me centrar mais em Portugal para a gente entender melhor. Mas vamos falar mais um pouco de outras coisas. Bom, o metalismo, então, parte do princípio que essas nações, essas metrópoles que são mais ricas, elas vão querer acumular metais preciosos em suas sedes, em suas metrópoles. Então, principalmente ouro e prata, né? Que é essa a intenção, por exemplo, das grandes navegações. Uma das intenções, né? Além da questão das especiarias, eles estão à procura também desses metais, como ouro e prata. Que no Brasil eles não conseguem achar de primeira, né? O ouro só vai ser encontrado em abundância em Minas Gerais com a interiorização da metrópole, né? Ou seja, com os bandeirantes invadindo o Tratado de Tordesilhas, né? Não respeitando a parte espanhola e chegando até Goiás, Bahia, etc. E em Minas Gerais, onde vai ter mais ouro. Mas no primeiro momento, o Brasil não tem esse ouro, até ao ponto de que por mais ou menos umas 3 décadas a terra brasileira ela é negligenciada pelos portugueses, né? E só mais ou menos na década de 1530 que os portugueses começam a explorar o pau-brasil, como vocês já sabem. Bom, então o metalismo é essa ideia de acúmulo de metais preciosos como ouro e prata na metrópole. Bom, a partir daí então vem o segundo item, que é o colonialismo. Para se ter isso, você precisa colonizar o local onde você chegou. Colonizar significa ocupar a terra com pessoas de sua confiança. Logo, são os nacionais de Portugal, os nacionais de Espanha, de França e de Inglaterra. E de outras regiões, como a Holanda também vai participar disso, né? Então, a colonização é esse pressuposto de ocupar o outro lugar para que esse outro lugar também seja seu, no caso da metrópole. E é nessa colonização que se começa um processo árduo, longo e cruel da escravidão, né, brasileira, né, a escravidão quando os espanhóis, portugueses, ingleses invadem a África, escravizam as pessoas de lá por várias justificativas, sobretudo religiosas e econômicas, escravizam os seres humanos que vivem na África e trazem para as Américas, no Brasil principalmente. A escravidão ela não é apenas uma forma cruel de tratar as pessoas, ela se torna um sistema econômico de Portugal, por exemplo. Não dá pra gente falar que há um capitalismo no Brasil, né, nessa época. O que há é um sistema escravocrata, certo? O escravismo é a grande questão
desse mercantilismo português. Não só português, né? Mas eu vou me focar no Portugal aqui, mas também na Espanha e nas outras regiões da América. Então, a escravidão não é apenas retirar as pessoas de lá e fazer com que elas trabalhem forçadamente, né? Claro que isso é a parte mais cruel de todo esse sistema, mas o sistema todo se baseia nisso. Então, quem produz são os escravos, são as pessoas escravizadas que são violentadas o tempo todo. E o colonialismo, ele está diretamente ligado a isso, e essas pessoas vão fabricar os produtos exóticos, como o açúcar da cana de açúcar, que era muito mais forte do que o açúcar que eles utilizavam lá na Europa, que era retirado da beterraba. Esse açúcar ele era tão pesado, que é o que a gente consome hoje basicamente, que ele, no primeiro momento, ele provocava um tipo de overdose nos europeus que não estavam acostumados com esse açúcar da cana, né? Ele é uma droga, literalmente, o açúcar é uma droga até hoje, né? Por isso que os médicos muitas vezes falam para a gente parar de consumir açúcar. Então o açúcar é uma droga pesada que desenvolve doenças, e na Europa, no primeiro momento as pessoas não estavam acostumadas, elas têm convulsões, elas passam mal por causa desse consumo de açúcar e viciam nesse açúcar, por isso é uma droga. Mas enfim, o açúcar, o algodão, o tabaco são produtos muito explorados nessa colonização, no colonialismo, né, que é a segunda fase do mercantilismo. Não vamos confundir mercantilismo com capitalismo. O mercantilismo, digamos que é um protocapitalismo, é o início das ideias capitalistas de exploração e de acúmulo de capital dentro de algum lugar. No caso, esses países estão funcionando como se fosse uma empresa, né, que a gente vai falar já já quando nós chegarmos na balança comercial. A terceira questão do mercantilismo, que envolve, nós já falamos de metalismo, colonialismo. A terceira questão é o monopólio. O que significa o monopólio? É a exploração da colônia, basicamente. Ou seja, a colônia só vai poder comprar e vender para a metrópole. Então, significa que quem controla os preços de compra e venda de tudo é a metrópole, né? Até porque a metrópole é quem manda nessa colônia, né? E nesse sentido, vai vir a balança comercial favorável. Favorável a quem? A metrópole, no caso Portugal, em relação ao Brasil. O que significa isso? Significa que Portugal tem que exportar mais do que importar. Então, já que o Brasil é um reino de Portugal, faz parte da terra portuguesa, ele tem que vender mais, por exemplo, açúcar, do que comprar açúcar ou qualquer outra coisa. Então, significa que no final do dia tem que ter uma balança positiva para Portugal. Lembrando que o Brasil faz parte desse reino português. Eles chamam de reino ultramarino, além do mar, né? Além do Oceano Atlântico, enfim. Então, Portugal, então, visa sempre esse lucro, né? Então, balança comercial positiva é você vender mais do que comprar, exportar mais do que comprar, certo? Então, esse é o quarto item, que é a balança comercial favorável. E ainda dentro do mercantilismo, haverá o protecionismo. O que significa o protecionismo? Para que a sua balança comercial seja favorável, você vai criar tarifas alfandegárias, o equivalente a impostos, elevados. Para quê? Para que produtos que cheguem de outros lugares não tenham força de competição dentro da sua terra. Ou seja, é uma proteção ao comerciante local. O comerciante local vai ter força para vender mais do que um comerciante estrangeiro. Esse comerciante estrangeiro vai ser obrigado a pagar tarifas alfandegárias, que é como se fossem impostos, para poder entrar num território e vender o seu produto. Só que ao entrar no território para vender esse produto, ele vai vender um produto mais caro do que o comerciante local, que tem o mesmo produto, porque o estrangeiro teve que pagar imposto para o governo, por exemplo, de Portugal, né? Então, esse sistema vai fazer com que
fortaleça a indústria local, né, o comércio local, não existe ainda indústria, o comércio local, e enfraqueça o estrangeiro, porque o estrangeiro vai gastar mais dinheiro e seu produto vai ser mais caro. E aí a pessoa que mora na região vai comprar no mais barato, e o mais barato acaba sendo o comerciante local. E para terminar, vai ter dentro do mercantilismo o intervencionismo, que é o último item que a gente falou lá aquelas 6 características do mercantilismo. O intervencionismo é o Estado influenciando diretamente na economia. Ele vai determinar as regras econômicas, ou seja, não existe livre mercado. Isso é totalmente oposto à ideia do capitalismo. Então, veja bem, chamar o mercantilismo de um tipo de capitalismo pode ser um erro, um erro histórico enorme, né? Por quê? Porque o capitalismo, como a gente conhece, ele se baseia na livre concorrência do livre mercado, nas ideias liberais lá do John Locke e do Adam Smith, lá do iluminismo, certo? Então é isso, gente. O governo, sobretudo os governos absolutistas, vão ter uma intervenção direta na economia do país ou do reino. Beleza? É isso, gente. Valeu.